Ok, então vamos relembrar o que vocês devem ter visto lá no vídeo. Então a ideia é o seguinte, a gente vai estudar na aula de hoje como extremizar. Quando eu falo extremizar, pode ser maximizar ou minimizar, tá certo? Uma função de duas ou mais variáveis, por exemplo, uma função do tipo f de x, y, z, sujeita a um vínculo ou uma condição, tá certo? Sujeita a um vínculo ou condição nas variáveis. Por exemplo, eu quero achar, digamos, o máximo dessa função, mas não é o máximo no domínio completo da função. É o máximo de tal forma que as variáveis envolvidas no problema, seja x, y, z, estejam relacionadas através de uma equação como essa, g de x, y, z igual a uma constante. Como a gente já fez exemplos anteriormente, por exemplo, determinar três números positivos, tais que o produto seja máximo, ou seja, eu quero maximar x vezes y vezes z, sujeito à condição que x mais y mais z seja igual a 24, por exemplo. Okay? Então, essa seria a função que eu tenho que extremizar e esse aqui seria o meu vínculo. Então, problemas dessa natureza, que são chamados problemas de máximos e mínimos vinculados, a gente pode resolver utilizando a técnica do multiplicador de Lagrange. Bom, que diz basicamente o seguinte, que para determinar o ponto crítico da função, então, para determinar os pontos críticos, vou colocar assim, de extremo da função, de extremo, que pode ser máximo ou mínimo, tá certo? De f, basta encontrar os pontos que satisfazem a seguinte equação. Basta encontrar os pontos que satisfazem a seguinte equação. Então, a seguinte equação. Então, você vai calcular o gradiente da f, um ponto arbitrário, e vai calcular o gradiente dessa sua função vínculo. Então, no ponto crítico, no ponto que extremiza a função, esses são vetores, né? Esses vetores são paralelos. Então, para ser paralelo, isso quer dizer que existe um certo escalar lambda, um certo número real lambda, de forma que esse primeiro vetor se escreve como lambda vezes o segundo vetor. Ok? Então, é precisamente essa condição que a gente vai utilizar para buscar esses pontos críticos, tá certo? Esses pontos que extremizam a função. Então, uma vez de posse desses pontos, a gente monta uma tabelinha e calcula o valor da função nesses pontos. O maior vai dar o máximo e o menor vai ser o mínimo. Ok? Então, basicamente, é essa técnica chamada técnica do multiplicador de Lagrange. Esse lambda aqui é chamado de multiplicador de Lagrange. Ok? Multiplicador. Deixa eu ajeitar aqui. Multiplicador de Lagrange. Então, é um parâmetro adicional que a gente tem para resolver, para procurar os pontos críticos, que vai nos permitir encontrar esses candidatos. Tá certo? Então, vamos ver como essa técnica funciona. Lá no vídeo eu expliquei a natureza geométrica desse carinha aqui. Ok? Tem a ver com as superfícies de nível da função, né? E com as superfícies de nível do vínculo G e do vínculo F. Sobre esses pontos, onde a superfície de nível da F ela é tangente à superfície de nível da G, os vetores gradientes são nada mais que os vetores, na verdade, os vetores normais são nada mais do que os vetores gradientes no ponto. E esses vetores são paralelos nesse ponto de tangência. Tá certo? Essa é a condição geométrica que a gente mostrou lá no vídeo. Então, vamos fazer alguns exemplos. Então, exemplo 75, ele diz o seguinte, você tem uma caixa retangular feita de 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo que essa caixa pode ter. Note, você só pode gastar 12 metros quadrados de papelão para construir essa caixa. Ok? Então, a ideia é o seguinte, vamos chamar x, y, z as dimensões dessa caixa. Então, sejam x, y e z, números positivos, tá certo? As dimensões dessa caixa, então, da caixa em questão. O seu volume é dado da seguinte forma, seu volume é dado através da seguinte função. Então, para cada x, y e z que você me fornecer, o volume é dado dessa maneira. Tá certo? Então, a ideia é você determinar a maior caixa possível. Deixa eu fazer aqui uma breve representação.
Então, a ideia é você determinar a maior caixa possível, que você pode construir com 12 metros quadrados de papelão. Ok? Então, suponha que aqui está a sua caixa. Ok? Então, eu estou chamando, por exemplo, esse carinha aqui de X. Deixa eu trocar a cor. Estou chamando esse carinha de X. Não estou trocando. Estou chamando esse carinha aqui de X, esse carinha aqui de Y e esse carinha de Z. Tá certo? Então, o volume dessa caixa, X vezes Y vezes Z. Mas você quer o maior volume, ou a caixa com o maior volume que você pode construir com 12 metros quadrados de papelão. Então, quer dizer que a quantidade de papelão que você utiliza para, digamos assim, cobrir essa caixa ou criar essa caixa é fixa. Você não pode gastar nem mais nem menos do que 12 metros quadrados. Ok? Então, a gente quer extremizar o volume dessa caixa, sujeita ao quê? À condição de que a área dessa caixa, a área lateral, ou a área superficial dela, seja exatamente 12. Tá certo? Então, o volume é... Deixa eu ajeitar aqui. O volume é dado por essa fórmula. E o que é que a gente quer? Devemos extremizar o volume. Devemos extremizar a função v de xy, sujeita à condição de que a área superficial da caixa é fixa. Sujeita à condição... Como é que a gente acha a área dessa caixa? Bom, basta somar a área de cada uma dessas faces, tá certo? Então, por exemplo, essa área em roxo aqui que eu marquei é z vezes x, mas eu tenho ela desse lado e do outro lado, então vai ser 2xz. Não é? Você tem a área da tampa e da base. Essa área da base é x vezes y, mas você tem a tampa que é igual, então vai ser 2xy. Mais a área aqui, ó, daqui da frente da caixa e da parte lá de trás. Não é? A área aqui da frente vai ser z vezes y, e a área lá de trás também, então 2zy. Ok? Então, a gente deve extremizar essa função aqui, ó, que é a função que define o volume da caixinha, sujeito à condição de que a área da superfície dessa caixa é dada da seguinte forma. S de x, y, z, que eu vou chamar a área dessa forma, denotar assim, vai ser o seguinte, 2xy mais 2xz mais 2yz, isso tem que ser exatamente 12 metros quadrados. Ok? Então, esse aqui é o nosso vínculo. Então, o que a gente vai fazer? Calcula o gradiente da V, calcula o gradiente da S, aí escreve um como múltiplo da outro, vai ter um sisteminha de equações, resolve o sistema, e aí vocês vão encontrar as dimensões da caixa. E com as dimensões da caixa, você tem o volume máximo dessa caixa. Ok? Então, observe então, note que devemos resolver o seguinte. A gente tem que resolver isso aqui, ó. Determinar os pontos que satisfazem essa equação. Gradiente de V igual a lambda gradiente de S. Ok? Então, vamos calcular aqui o gradiente de V. O gradiente de V é bem simples, né? Função volume está aqui. Então, se eu derivar esse cara em relação a x, eu vou ter yz. Se eu derivar em relação a y, xz. Se eu derivar em relação a z, xy, né? Então, a primeira componente do gradiente vai ficar yz, a próxima xz e a próxima xy. Tranquilo? Bom, e aí eu preciso agora do gradiente dessa minha função S, que é a função área. Mas se eu derivar esse cara aqui, por exemplo, em relação a x, tem x nesse primeiro membro, vai ficar 2y, tem x nesse segundo membro, vai ficar 2z. Então, 2x mais, perdão, 2y mais 2z. No outro termo, eu vou ter, se eu derivar em relação a y, eu vou ter 2x mais 2z. E de forma análoga, no outro termo, eu vou ter 2x mais 2y. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Resolver o seguinte sistema. Logo, a gente deve resolver esse sisteminha aqui, tá? Então, como é que eu faço para resolver? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Aqui é a igualdade de vetor, né? Igualdade vetorial. Então, esse primeiro cara tem que ser lambda vezes esse primeiro cara. Esse segundo cara tem que ser lambda vezes esse segundo cara. E assim por diante. Se você fizer isso, você vai terminar com o seguinte sistema. Olha só, yz é igual a lambda que multiplica tudo isso aqui. Vou colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar 2 lambda y mais z. Ok? 2 lambda y mais z. Bom, para a próxima equação, eu vou ter x vezes z é igual a 2 que multiplica lambda vezes x mais z. E na última, eu vou ter x vezes y é igual a 2 lambda que multiplica x mais y, certo? X mais y, coloquei o 2 em evidência. Então, olhando assim, você tem 3 equações, mas tem 4 incógnitas, né? Porque x, y e z são as suas incógnitas, mas lambda também é uma incógnita.
Então, professor, como é que eu resolvo isso? Eu tenho mais equações, mais incógnitas do que equações. Não, a gente tem mais uma equação, pessoal, que é o vínculo, tá? 2xy mais 2xz mais 2yz igual a 12. Então, o número de equações corresponde ao número de incógnitas, tá certo? Então, 2xy mais 2xz mais 2yz, isso é igual a 12. Então, tudo que você tem que fazer agora é resolver esse sisteminha. Determinar quem é x, quem é y, quem é z. Feito isso, você tem o volume máximo, que é o produto desses três componentes, tá certo? Então, olha só, eu vou começar analisando essas duas primeiras equações. Perceba que lambda, que é esse número, esse parâmetro que a gente não conhece, nesse caso, lambda não pode ser zero. Por que lambda não pode ser zero? Porque se lambda for zero aqui, aqui e aqui, você vai ter que esse cara é zero, esse cara é zero e esse cara é zero. Ora, mas se y vezes z for zero, x vezes z for zero e x vezes y for zero, então x tem que ser igual a y, tem que ser igual a z, que tem que ser zero, né? Todos os três caras são nulos. Mas se você colocar zero aqui e zero aqui, somar tudo, não dá 12. Então, esse ponto não satisfaz o meu vínculo. Então, logo, lambda não pode ser zero, tá certo? Então, como lambda não é zero, eu posso dividir essas duas equações, tá certo? Eu não vou ter divisão por zero, já que lambda não é zero. Então, se eu dividir essas duas equações, o que eu vou ter? Vai ficar o seguinte, ó, yz dividido por xz é igual a 2 vezes lambda, que multiplica y mais z, e no denominador eu vou ter 2 lambda, que multiplica x mais z. Ok? Então, eu posso fazer aqui minhas simplificações. Então, cancela esse carinha com esse, e aí agora você multiplica o meio pelos extremos, tá certo? Fazendo isso, você vai ficar com o seguinte, vamos ver? Então, vai ser y vezes x e vezes z, então, yx mais yz. Do outro lado, eu vou ter x, que multiplica y, então, xy mais xz. Não é verdade? Então, esse yx foi com esse xy, esse z cancelou com esse z, sobrou apenas que x é igual a y. Legal, então eu já sei que essa minha caixa tem uma base quadrada, né? Se x é igual a y. Bom, usando o mesmo raciocínio, a gente agora vai dividir a segunda equação pela terceira, e a gente vai ter uma relação entre y e z. Mas aí, se eu tiver uma relação entre y e z, x e y, eu tenho uma relação entre os três. E aí depois eu uso essa informação no vínculo e a gente descobre quanto é que vale numericamente x, y e z. Com isso eu tenho o maior volume da caixa, tá certo? Ok, então dividindo esses carinhas, eu vou ficar com xz dividido por xy é igual a 2 lambda, que multiplica x mais z, dividido por 2 lambda, que multiplica x mais y. Agora eu posso fazer novamente aqui as nossas simplificações. Agora multiplica aqui, ó. E aí a gente vai ter o seguinte. De um lado eu vou ter zx mais zy, né? Quando eu faço esse vezes aquele carinha lá de cima. E do outro lado eu vou ter yx mais yz. Novamente, faço as simplificações possíveis. Olha só, eu tenho yz aqui e yz aqui, tá? E aí agora eu posso cancelar esse x que sobrou com esse x que sobrou. Então, eu tenho z igual a y ou y igual a z. Ok? Então, a gente sabe que essa caixa tem que ser um cubo, né? Se x é igual a y e y é igual a z, quer dizer que x é igual a z também, né? Então, eu tenho um cubo. Então, a maior caixa possível que eu posso ter é um cubo. Bom, mas quem é a aresta desse cubo? Então, para isso, eu tenho que determinar quem é x ou y ou z, porque ambos são iguais, tá? Então, agora eu vou usar o vínculo. Então, do vínculo, temos o seguinte. Então, eu vou substituir onde tiver x, onde tiver y, aqui eu vou substituir por x, onde tiver z por x, tá? Porque eles são iguais, tá certo? Então, vai ficar 2x² mais 2x² mais 2x² igual a 12, tudo bem? Então, lá do vínculo, substituindo, a gente vai ter o seguinte, ó. 2x² mais 2x² mais 2x² igual a 12. Ou ainda, bom, isso aqui vai dar 6, passa o 6 dividindo, x² igual a 2, ou ainda x é... Professor, aqui eu posso ter mais ou menos a raiz de 2, né? A raiz quadrada negativa aqui, pessoal, não faz sentido para a gente. Por quê? Porque x aqui é um comprimento, tá certo? A dimensão é a aresta desse cubo. Então, nesse problema, a raiz negativa aqui não faz sentido, tá? Então, a gente descobriu que x é igual a raiz de 2, né? Então, na verdade, x é igual a y, que é igual a z, que é igual a raiz de 2, tá certo? Então, a nossa caixa é um cubo de aresta raiz de 2. Bom, e o volume desse cara é a aresta ao cubo, tá
certo? Portanto, o volume máximo, portanto, deixa eu subir mais um pouquinho, o volume máximo é V de raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, que é raiz de 2 ao cubo, que é 2, raiz de 2 unidades de volume. Tá certo? Esse é o volume máximo que você pode construir. Na verdade, é o volume da maior caixa que você pode construir com uma área fixa, nesse caso 12 metros quadrados de papelão. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Exemplo 76. Determine os valores extremos da função f de xy igual a x ao quadrado mais 2y² sobre essa região aqui, na verdade, sobre o círculo x ao quadrado mais y² igual a. Ok, novamente eu quero extremizar essa função sujeita a esse vínculo. Então, a gente pode utilizar a Lagrange aqui sem nenhum problema. Ok? Então, devemos extremizar a minha função f sujeita ao vínculo. Qual é o vínculo? Sujeita ao vínculo, que é o seguinte, eu vou escrever aqui minha função vínculo, é g de xy igual a x ao quadrado mais y² igual. Ok? Então, como é que eu faço isso? Da seguinte maneira, calculo o gradiente de f, calculo o gradiente de g, e faço f, gradiente de f igual a lambda, gradiente de g. E eu resolvo isso, tá certo? Procuro os pontos que satisfazem essa equação. Bom, primeiro vamos lá para o gradiente da f. Então, gradiente de f. Lembra que gradiente é o vetor cujos componentes são as derivadas parciais da função em relação a x, a componente x, em relação a y, a componente y. Então, se eu derivar esse cara em relação a x, eu vou ter 2x. Se eu derivar esse cara em relação a y, eu vou ter 4y, na verdade. E agora eu preciso da derivada do vínculo, tá? Agora eu preciso da derivada desse carinha, na verdade, do gradiente desse carinha. Deixa eu subir mais um pouco. Ok, então vamos ficar com o seguinte, o gradiente de g, um ponto x, y arbitrário, vai ser 2x, né, que é a derivada de x ao quadrado, derivada de y², 2y. Tranquilo? Logo, a gente tem que resolver o seguinte sisteminha. Vai ser esse cara igual a lambda, esse cara, tá certo? Então, vamos montar logo as equações. Então, o primeiro vai ficar 2x e o outro vai ficar 2 lambda x, tá certo? Só multipliquei a primeira coordenada por lambda e a primeira componente por lambda, igualei a primeira componente desse, tá? Bom, da mesma forma, faço com o segundo, 4y igual a 2 lambda y. Aqui parece que a gente tem equações de menos, mas a gente tem um vínculo, que é x ao quadrado mais y² igual a 1. Então, vamos colocar aqui x ao quadrado mais y² igual a 1. Pessoal, a parte mais complicada dessa técnica de Lagrange, acreditem, é resolver esse sisteminha. Porque esse sistema ele não é linear. Se fosse linear, a gente tinha toda aquela as ferramentas da álgebra linear para resolver esses caras, né? Escalonamento, inversa de matriz, todas aquelas operações que vocês aprenderam. Mas como esse sistema ele é não linear, que é x ao quadrado mais y², isso não é linear nunca, né? Então, a parte mais trabalhosa do método realmente é você resolver esse sisteminha. Tá? Mas uma vez que você passou por isso, o resto é simples. Ok? Então, aqui, olha só. Eu não posso usar aquela mesma técnica de dividir a primeira equação pela segunda, porque eu não sei se lambda nesse problema pode ou não ser zero. Ok? Então, não saia dividindo equações à torta e direita sem saber as condições que as variáveis do problema podem assumir. Porque você pode estar fazendo divisão por zero. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu trabalhar com essa primeira equação aqui primeiro. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar e eu posso passar, por exemplo, o x para o lado de lá. Né? Fazendo isso, eu vou ficar com a seguinte equação, lambda x menos x igual a zero. Bom, mas isso vai ser zero se somente se x que multiplica lambda menos 1 for igual a zero. Então, eu tenho duas possibilidades aqui, ou x é zero ou lambda menos 1 é zero, ou seja, ou x é zero ou lambda é 1. Então, vamos estudar esses dois casos, tá certo? Então, o primeiro caso, x igual a zero. Ora, mas se x for igual a zero, do vínculo, nós vamos ter o seguinte, olha, se eu substituir x igual a zero aqui, eu vou ficar com 0 ao quadrado mais y² igual a 1, portanto, y é igual a mais ou menos 1. Ah, professor, posso ficar com o valor negativo para y aqui? Claro que pode, ok? Você está procurando os pontos onde a função é máxima ou mínima, né? Onde a função assume um extremo, ok? Então, não tem nenhum empecilho aqui o y ser negativo. Então, portanto, a gente ficou
nós ficamos com dois tipos de pontos aqui, né? Então, se x for 0, o y pode ser 1, e se x for 0, o y pode ser menos 1. Tá? Então, eu tenho esses dois pontos. Vamos guardá-los. Agora, vamos lá ver a outra condição, que é lambda igual a 1. Tá? Então, se lambda for igual a 1, vamos ver o que, é que a gente ganha com isso. Então, se lambda for 1, da segunda equação, então, da segunda equação, qual é a segunda equação aqui? Essa daqui, tá certo? Se você não use a primeira, porque se você colocar lambda igual a 1, você vai ficar com a identidade 2x igual a 2x, isso não te traz nada novo, tá? Então, vamos olhar lá de baixo. Mas se lambda for 1, você vai ficar 4y igual a 2y, não é verdade? Então, você vai ficar o seguinte, 4y igual a 2y. Bom, se y não for 0, você tem um problema. Se y não for 0, quer dizer que eu poderia dividir por y dos dois lados, cancelar, e aí você ficaria com 4 igual a 2, né? Isso não pode, tá certo? Isso é um absurdo. Logo, y tem que ser 0, tá certo? Então, isso aqui implica que y tem que ser 0. Do contrário, você tem uma contradição aí. Y igual a 0. Ora, mas se y for igual a 0, novamente eu posso aplicar essa condição lá no vínculo. Então, do vínculo, nós vamos ter o seguinte. Então, o vínculo é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a mais y é 0, então ficou x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Assim, x ao quadrado mais 0 igual a 1. Então, isso aqui é x igual a mais ou menos 1. Ok? Então, agora a gente tem 4 pontos, né? Vocês concordam? Deixa eu só marcar ele aqui. Agora a gente tem 4 coordenadas. E aí, como é que a gente faz para saber que é o máximo ou o mínimo, professor? A gente ficou com os seguintes pontos. X igual a 1, y igual a 0. E x igual a menos 1, y igual a 0. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Bom, terceiro passo, eu vou montar uma tabelinha com os valores de x e y encontrados. Na verdade, com os pontos e os valores da função em cada ponto, o maior, o máximo e o mínimo. Tranquilo? Então, agora a gente vai avaliar, ou estudar, ou colocar assim, calcular f nos pontos das etapas 1, nos pontos, vou colocar assim, nos pontos da etapa 1 e 2. Ok? Então, se a gente fizer isso, a gente vai ficar com o seguinte. Deixa eu só ver se eu numerei. Numerei. Então, vamos montar aqui a nossa tabelinha. Ficou assim. x, y. E aqui f de x, y. Quem é a função? Bom, a função é x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Quem são os pontos? Bom, a gente obteve o seguinte. O ponto 1 e 0. O ponto menos 1 e 0. O ponto 0 e 1. O ponto 0 é menos 1. Agora vamos calcular o valor da função em cada ponto. Bom, no ponto 1 e 0, isso vai dar 1. Menos 1 e 0, 1 também, porque é x ao quadrado. 0 e 1, 2. 0 e menos 1, 2 também. Logo, o valor máximo da função é 2 e o mínimo é 1. Tranquilo? Logo, o valor máximo global aqui, tá certo? Máximo de f é 2. Deixa eu colocar aqui em azul. 2. E o mínimo é 1. Tranquilo? Olha como é simples com essa abordagem. Claro, você não é obrigado a utilizar o multiplicador Lagrange para resolver esse problema. Você poderia estudar os pontos críticos da função nessa fronteira da região. Na verdade, a fronteira da região é a própria região, que é o círculo, né? Como assim, professor? Você poderia parametrizar o círculo, né? Encontrar os pontos críticos sobre o círculo e aí sim estudar o valor da função em cada um dos pontos. Mas você ia ganhar exatamente esses pontos, tá certo? Como assim parametrizar? Bom, se você descrever esse cara da seguinte forma, você poderia fazer o seguinte, poderia chamar x de cosseno de t e y de seno de t com t no intervalo de 0 a 2π. Veja que fazendo isso, essa sua função vai ser uma função que depende apenas de t, não é isso? Via funções cosseno e seno. Você ia ficar com cosseno ao quadrado mais 2 seno ao quadrado. E aí você iria derivar, igual a 0, encontrar os pontos críticos, você vai ser 4 t's correspondentes. Para cada t você ter um conjunto de pares x e y, e você ter a mesma tabelinha que a gente fez aqui. Ok? Seria um pouco mais trabalhoso, mas ia chegar no mesmo resultado. Ok? Então, vamos ver mais um exemplo. Então, exemplo 77. Determina os valores extremos da função. Bom, é a mesma função do exemplo anterior, né? Só que a região mudou um pouco. Então, determine os máximos, os valores extremos, máximos e mínimos dessa função, que é uma função contínua, né?
contínua, sobre essa região D, que é uma região compacta, né? Uma região fechada e limitada, certo? Então, a gente já viu que para determinar os pontos críticos, os que a gente chama os extremantes da função numa região como essa, primeiro eu procuro os pontos críticos no interior de D, no interior da região, tá certo? No interior desse cara, depois eu estudo os pontos críticos na fronteira. Assim? Então, vamos lá, vamos fazer essa busca. Observe que... Então, a primeira coisa é procurar os pontos críticos na fronteira, na parte interna da região T, tá certo? Então, vou colocar assim, em interior de D, ou seja, na parte interna. Lembre que a minha região aqui é um disco, tá certo? Então, eu tenho a fronteira do disco e tenho a parte de dentro. Eu estou fazendo buscando os pontos críticos aqui dentro, tá certo? Na parte interna, no interior de D. Então, como é que a gente faz aqui? Bem simples, calcula o gradiente da função e vê quais são os pontos que anula o gradiente, né? A gente já calculou o gradiente dessa função, mas a gente calculou novamente. A primeira componente é a derivada da função em relação a x, mas a derivada de x ao quadrado em relação a x vai ficar 2x. E aí eu vou ter a derivada parcial em relação a y, e esse cara vai ficar 4y, né, que era 2y quadrado. E agora eu vou igualar isso a zero. Perceba que eu tenho apenas um único ponto crítico, né? Um único ponto crítico que é o 0, 0. Então, 0, 0 é o único ponto crítico no interior de D. Ponto crítico no interior de D. Ok? Pronto. Por aqui eu paro. Não tem mais ponto crítico na parte interna. O que é que eu vou fazer agora? Procurar os pontos críticos na fronteira. Tá? Então, passo 2. Determinar os pontos críticos. Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei um. Então, o segundo passo vai ser estudar F na fronteira, tá certo? Da região. Essa aqui é a notação de fronteira de D, tá certo? Então, vamos estudar, avaliar F, determinar os extremos de F na fronteira de D. Ora, mas determinar os extremos de F na fronteira de D é verificar quais são os candidatos a máximo e mínimo, seus extremos de F, no conjunto x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Não é verdade? A fronteira é a borda dessa figura, que é o círculo unitário. Mas, se vocês lembrarem, há pouco a gente acabou de fazer isso, né? No exemplo anterior, no exemplo 76, a gente fez exatamente isso. A gente estudou os pontos críticos dessa função, os extremos, da verdade, dessa função, sobre esse disco, ou, na verdade, sobre o círculo, não é? Então, se a gente fizer isso, a gente vai ter exatamente essa mesma listagem de pontos, tá certo? Então, do exemplo, só vou continuar aqui, do exemplo anterior, então, do exemplo 76, temos os seguintes pontos críticos, seguintes candidatos, tá certo? Candidatos. Então, a gente viu lá que eu tenho o ponto 1 e 0, menos 1 e 0, 0 e 1, e 0 e menos 1. Ok? 0 e menos 1. O que é que eu faço agora, professor? Bom, agora é o nosso terceiro passo. A gente vai calcular o valor da função em cada um desses pontos que a gente determinou nas etapas anteriores, tá certo? Então, calcular f nos pontos das etapas 1 e 2. Então, novamente, vamos montar a nossa tabelinha. Bom, como eu já tenho essa tabela pronta, quer dizer, quase toda, né, porque a gente ganhou um outro ponto, será que esse outro ponto vai influenciar? Será que não vai continuar sendo o mesmo máximo, o mesmo mínimo? Não sei, vamos ver, né? Ok, então deixa eu só copiar ela aqui de volta. Então, eu tenho esses mesmos 4 pontos do exemplo anterior, que a função é a mesma, a região é quase a mesma, tem a mesma fronteira, mas eu ganhei um ponto adicional, né, que é o ponto 0 e 0. Mas perceba que nesse ponto, f dessa função é 0. Então, o máximo continua sendo 2, porém o mínimo agora é 0. Ok? Então, logo, o máximo global de f em D continua sendo 2, porém, o mínimo não é mais 0. Perdão, o mínimo não é mais 1. E o mínimo global é
0. Ok? Então, como é que a gente resolveu isso no contexto anterior sem essa técnica do multiplicador de Lagrange? Bom, inicialmente a gente faria da mesma forma, né? Estudaria os pontos críticos internos a D, né? E depois a gente teria que parametrizar a fronteira. Né? A gente parametrizava a fronteira, que nesse caso é simples, que é uma circunferência, e aí a gente ia buscar os pontos críticos da função ao longo ou sobre essa circunferência. Claro, se for uma região um pouco mais complicada, por exemplo, um triângulo, você tem que quebrar, parametrizar essas três partes. Se for um retângulo ou um quadrado, você tem que parametrizar cada um desses lados e estudar os pontos críticos sobre cada uma dessas curvas. Mas se a fronteira da sua figura for uma curva do tipo g de x, y igual a c, ou seja, for algo que você tem como parametrizar de uma vez só, então usar a técnica dos multiplicadores Lagrange aqui facilita bastante a vida. Ok? Vocês podem utilizar essa ferramenta para procurar os pontos críticos sobre a fronteira. Mais um exemplo geométrico agora. Determine os pontos da esfera. Qual a esfera? Essa daqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, ou seja, uma esfera centrada na origem de raio 2, que estão mais próximos e mais distantes. Eu quero saber os caras estão mais próximos e mais distantes do ponto 3, 1 e menos 1. Ok? Então, basicamente, você tem aqui a sua esferinha. Ficou feio aqui mais rapidamente. Eu tenho aqui a minha esfera. E aí eu tenho esse ponto, por exemplo, que é o ponto 3, 1 e menos 1. Ele quer saber da esfera, quem é o ponto que eu escolho na esfera que vai estar mais próximo desse cara e o ponto que vai estar mais distante. Provavelmente vai ser esse cara que é diametralmente oposto a esse ponto aqui, que é o ponto que está mais perto, tá? Então, ele quer a coordenada desses dois pontos, o ponto que está mais perto e o ponto que está mais longe. Tranquilo? Então, o que é que eu tenho que extremizar aqui? A distância entre quem e quem? Bom, entre esse ponto e um ponto genérico que pertence à esfera, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um ponto na esfera. Então, seja x, y, z, um ponto sobre a esfera do problema, tá certo? Então, note que a distância desse ponto genérico ao ponto dado no problema é dada da seguinte forma. Note que a distância de x, y, z ao ponto dado no problema, que é 3, 1 e menos 1, é dada da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui. Bom, é uma função, né, que depende do ponto que você pegar sobre a esferinha. Então, a distância vai ser raiz quadrada de x menos a coordenada x desse ponto. Então, 3 ao quadrado, mais y menos a coordenada y desse ponto, que é 1, ao quadrado, mais z menos a coordenada z desse cara, que é menos 1, com esse menos ficou mais. Então, eu tenho que extremizar essa função, ou seja, achar o máximo e o mínimo dessa função, né? O máximo vai dar o ponto que está mais distante e o mínimo o ponto que está mais próximo. Agora, não pode ser qualquer ponto. Não pode ser quaisquer tripla ordenada de números reais x, y e z. Tem que ser essa terna ordenada que satisfaz a equação da esfera. Por quê? Porque o ponto está sobre a esfera, tá certo? Então, a gente tem que extremizar essa função sujeita a esse vínculo aqui. Tá certo? A minha função vínculo vai ser essa função 3 variáveis de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá certo? Então, a distância dessa forma, note ainda que devemos extremizar D sujeita ao vínculo, Qual é o vínculo? Bom, o vínculo é que o ponto em questão pertence à esfera, tá? Sujeita a esse vínculo aqui, g de x, y e z, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a 4. Tranquilo? Mas olha só, se eu for extremizar essa função d do problema, que é a função distância, eu vou ter que calcular a derivada desse cara. E a derivada desse cara vai fazer com que essa raiz vá lá para baixo, né? Ou seja, vai ser uma expressão um pouco chata de trabalhar, né? Porque eu vou ter que derivar a raiz quadrada, depois multiplicar pelo derivado de dentro, isso para cada termo do gradiente, né? Então, em vez de a gente minimizar a função distância, vamos minimizar a função distância ao quadrado.
Mas, professor, essas duas funções, a distância e a distância quadrada, têm o mesmo máximo, o mesmo mínimo? Não, certamente que não, porque se a distância mínima for 2, a distância quadrática mínima vai ser 4, né? Mas o que acontece é que essas duas funções têm o mesmo, os máximos e os mínimos desses carinhos ocorrem no mesmo ponto. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. E aí, se você extremizar a função de distância quadrada, é mais simples, porque não vai ter essa raiz, tudo bem? E aí fica mais fácil. Então, vamos... coloca assim, em vez de extremizar D, vamos considerar a função distância quadrática, S de x, y, z, igual a d ao quadrado. E aí só tirar a raiz lá, tá certo? Então, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais z mais 1 ao quadrado. Tranquilo? Então, como é que a gente faz isso? Bom, gradiente de S igual a lambda gradiente de G. Então, vamos lá? Primeiro, vamos calcular aqui o gradiente de S. Então, o gradiente de S vai ser o seguinte. Bom, se eu derivar esse cara em relação a x, só tem x aí, né? Então, vai ficar 2x menos 3. Se eu derivar esse cara em relação a essa parte aqui em relação a y, vai ficar 2 que multiplica y menos 1. E a outra vai ficar 2 que multiplica z mais 1. Então, esse é o gradiente da S. Bom, quem é o gradiente da G? Bom, a gente já calculou ele outras vezes. Deixa eu colocar aqui gradiente de G. Vai ser o vetor cujas componentes são os derivados parciais dessa função em relação a x, y e z. Vai ficar 2x, 2y e 2z. Então, 2x, 2y, 2z. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é resolver o seguinte sistema. Então, devemos resolver o seguinte sistema. Seguinte sisteminha. Então, vai ser a primeira desse cara, mais lambda vezes esse. Segunda desse cara, mais lambda igual a lambda vezes esse. Terceiro desse, a terceira componente desse cara, igual a lambda vezes a terceira desse, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui. Então, vamos ficar com 2, que multiplica x menos 3, igual a 2 lambda x. Novamente, 2 que multiplica y menos 1, igual a 2 lambda y. E 2 que multiplica z mais 1, igual a 2 lambda z, tá? Bom, a gente tem mais uma equação, que é o próprio vínculo, que é x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Tranquilo? Então, a gente ficou com esse sisteminha. Então, vamos resolver aqui. Bom, perceba, pessoal, que aqui, novamente, lambda não pode ser zero. Por quê? Porque se lambda for zero, esse cara vai ser zero, e aí você vai ter que 2x menos 3 tem que ser igual a zero, e isso quer dizer x igual a zero, não é? Perdão, x igual a 3. Da mesma forma, se lambda for zero aqui, então a solução disso é y igual a 1, e se lambda sendo zero aqui, a solução disso vai ser z igual a menos 1. Mas então, para z igual a zero, você obteve como solução o ponto 3, 1 e menos 1. Ora, mas esse ponto não pertence à esfera. Esse é exatamente o ponto que você quer calcular a distância em relação à esfera, né? Esse cara não está na esfera. Tranquilo? Então, lambda não pode ser zero. Do contrário, você vai ter como solução o ponto que não pertence à esfera, que é o próprio ponto da função, o próprio ponto dado no exemplo, perdão, e a distância dele ele mesmo é zero, certo? Não é isso que a gente quer. Então, como lambda não pode ser zero, eu posso usar aquele mesmo artifício de dividir uma equação pela outra. Claro, você pode manipular essas equações de formas diferentes, certo? Essa é apenas uma saída rápida que eu encontrei para resolver esse problema, tá? Então, novamente, dividindo uma equação pela outra, você vai ficar 2 que multiplica x menos 3, dividido. Sempre você tem que checar essas coisas para saber se você não está dividindo por zero, tá certo? Então, 2 lambda y. Os comunandos desses carinhas podem ser zero. Então, olha só, posso simplificar aqui sem nenhum problema. E aí, daí a gente vai ter o seguinte. Multiplicando, você vai ter yx menos 3y, do outro lado, xy menos x. Né? Depois que você simplificar aqui, ó, você tem que x tem que ser igual a y. Né? Na verdade, 3y tem que ser igual a x. Deixa eu só mudar a cor. Pronto. Então, isso aqui implica que x é igual a 3y. Fazendo a mesma coisa com a segunda equação, a segunda e a terceira, né? A gente vai ganhar mais uma relação entre
y e z, e aí depois a gente utiliza o vínculo para determinar numericamente quem é x, quem é y e quem é z. E depois que a gente tiver as coordenadas desse ponto, tudo que a gente tem que fazer é classificar quem é o ponto que está mais perto e o cara que está mais longe. É só jogar na função distância e ver quem é a distância maior e quem é a distância menor. Tranquilo? Então vamos lá para esses dois aqui que estão faltando. Então, se eu dividir 2 que multiplica y menos 1, deixa eu organizar, 2 que multiplica y menos 1, dividido por 2 que multiplica z mais 1, bom, isso vai ser 2 lambda y, dividido por 2 lambda z. Ok? Então, vamos fazer simplificações possíveis. Esse carinha foi com esse carinha foi com esse. Ok? E aí a gente vai ficar com o seguinte. zy menos z, né, multiplicando assim, agora sim, yz mais y. Perceba novamente que eu posso cancelar esse carinha com esse, e aí você ficou com, portanto, z é igual a menos y. Bom, agora que a gente já tem a relação entre as variáveis do problema, a gente utiliza o vínculo para determinar o valor numérico desses caras, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir onde tiver x por 3y e onde tiver z por menos y. E com isso eu vou determinar o y, tá certo? Vou substituir aonde, professor? Lá no vínculo. Então, do vínculo, vamos ter o seguinte. Então, quem vai ser o x? 3y. Então, lá é x ao quadrado, né? Está aqui o vínculo, ó. Mais y ao quadrado, mais menos y ao quadrado, que é o z, né? Deixa eu só corrigir aqui. Menos y ao quadrado, isso tem que ser igual a 4. Bom, mas isso vai te dar 9y2 mais y2 mais y2 igual a 4, ou ainda 11y2 igual a 4. Portanto, y é igual, tirando a raiz, mais ou menos 2 sobre raiz de 11. Professor, pode ser ponto com coordenadas negativas? Claro, pode sim, certo? Não tem problema algum. Então, deixa eu só guardar ele aqui para referências futuras. Bom, acabei de encontrar o z, perdão, o y. E o x? Bom, eu sei que o x é 3 vezes y, então 3 vezes essa coisa é o x, tá certo? Então, x vai ser igual a... Se eu multiplicar 3 por mais ou menos 2, vai dar mais ou menos 6, né? Então, mais ou menos 6 sobre raiz de 11. Só gravar ele aqui de novo, marcar. E, por fim, o z. Z é menos y. Então, vai ser menos esse cara. Então, em vez de mais ou menos, vai ficar menos mais, tá? Então, menos mais 2 sobre raiz de 11. Pronto, temos todos os pontos. Agora, basta calcular a distância de cada um desses pontos ao ponto dado na questão. E aí, todos esses pontos, obviamente, pertencem à esfera, né? E aí, o mais próximo, o que tiver distância menor que é o mais próximo, o que tiver distância maior é o que está mais distante, tá certo? Logo, temos os seguintes pontos. Vamos só rotular esses caras. Vou chamar o primeiro. P1 vai ser 1 sobre raiz de 6. Só conferir se é isso mesmo? Isso. Não, raiz de 6 sobre 11, professor. 6 sobre raiz de 11. 6 sobre raiz de 11. Aí vou pegar o y, que coordena positivo, positivo, negativo. Aí o outro vai ser negativo, negativo e positivo, tá certo? Então, 2 sobre raiz de 11, 2 sobre raiz de 11. E, por fim, menos 2 sobre raiz de 11. Esse é o primeiro ponto, e eu vou chamar P2, o próximo ponto, que é o simétrico desse carinha, tá certo? Então, deixa eu só dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele aqui e troco os sinais. Ctrl+C, pronto, aqui. Eu vou chamar esse ponto de P2. Então, P2, só trocar de novo a cor. P2 vai ser menos, menos, e aqui mais. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Calcular a distância agora. Substituir esse cara na função distância. Não na distância quadrática, na distância, tá? Então, vocês vão perceber que esse cara aqui está mais próximo. Mais próximo. E esse aqui é o que está mais distante.
Basta você jogar ele na expressão que define a distância, vocês vão perceber, não precisa nem calcular. Olha só. Então, vamos calcular aqui, vou só deixar armado, tá certo? Deixar indicado. Então, a distância do ponto em questão, desse ponto, ponto P1, até o ponto dado no problema, vai ser D de isso aqui, né? 2 sobre raiz de 11 e menos 2 sobre raiz de 11. Então, isso vai ficar raiz quadrada de... Quem é a função de distância? Está aqui ela, ó. Logo no início do problema, a gente... Aqui, ó. Então, eu só vou substituir aqui por 6 sobre raiz de 11, 2 sobre raiz de 11, menos 2 sobre raiz de 11. E depois faço por simétrico desse ponto. Tá certo? A menor distância vai dar o ponto que está mais próximo, a maior distância vai dar o ponto que está mais distante. Tá bom? Ok. Então, vai ficar 6 sobre raiz de 11 menos 3, né? Ao quadrado, mais 2 sobre raiz de 11 menos 1 ao quadrado, mais menos 2 sobre raiz de 11 mais 1 ao quadrado. Ok? Bom, essa é a distância desse ponto ao ponto dado no problema. Agora, eu vou calcular a distância do outro ponto. Basicamente, essa mesma expressão, trocando apenas os sinais de x, y e z, né? Deixa eu só colocar aqui embaixo. Então, isso. E essa de baixo. A única diferença é só o sinal, tá? Aqui eu tenho um menos, aqui eu tenho um menos, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais. Então, perceba, apesar dessa coisa aqui ser negativa, que está dentro, quando você elevar ao quadrado, ela vai ser positiva, tá? Mas aqui você está somando esses dois termos, porque os dois são negativos. Aqui você está somando esses dois termos, porque eles são negativos. Aqui você está somando, porque esses dois termos são positivos. Quando você quadrar, não importa o sinal, tá certo? Vai desaparecer. Mas o que importa é que esses carinhas que eu acabei de mostrar para vocês são maiores que esses outros aqui, ó. Porque aqui você está subtraindo, né? 6 sobre a raiz de 11 menos 3. Aqui você está subtraindo e aqui você está subtraindo. Tá certo? Então, esse cara aqui, ó, esse carinha aqui, é menor do que esse aqui de baixo. Tá certo? Essa distância de cima aqui, eu vou até trocar de cor, é o seguinte. Esse aqui em vermelho, a distância é menor do que esse aqui em azul. Tá certo? Portanto, esse ponto aqui é o que está mais próximo. Vou trocar também aqui a cor. E esse aqui é o que está mais distante. Ok?